vamos ver agora um importante e versátil gerenciador de pacotes que é o Yum. O Yum é um gerenciador de pacotes do mundo RPM, né? Onde ele faz toda a instalação, remoção, checagem, update dos pacotes para você, né? Então, o primeiro comando que você pode dar no Yum é o list, onde ele vai listar todos os pacotes disponíveis para a sua distribuição, né? Então aqui ele fez uma lista enorme, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, o grep para te ajudar. Vou colocar aqui httpd, onde eu quero que lista todos os pacotes disponíveis que tenham HTTPD no nome, né? Então eu vi aqui que tem um pacote HTTPD, né? O Yum também existe um comando muito bacana que é o what_provides, onde você vai poder saber, né, qual pacote tem um determinado comando. Então vamos supor que eu queira o comando AB, né? Ele vai fazer uma pesquisa, né, e vai achar que no repositório, ou seja, no pacote http tools, né, 2, eu tenho esse comando chamado AB, né, que é um comando lá do Apache. Então, o what_provides é um comando muito útil para você descobrir qual pacote é um determinado comando, né? O Yum, vamos supor que eu queira o AB, eu queira instalar o AB, né? Eu tenho que ser o root para poder instalar. Aí eu uso aqui um install, né? E vou pegar aqui o nome do pacote. Olha só, peguei o nome do pacote, digito o nome, ele vai baixar o nome do pacote para mim. Olha só. Então ele pergunta, né, para mim se eu quero realmente instalar o HTTPD Tools, né? E para instalar o HTTP Tools, eu tenho que ter esses dois pacotes aqui instalados. Então, em um ele faz esse trabalho para a gente, para que você possa não só instalar o pacote que você precisa, mas todas as dependências do pacote, né? Então, você pode, por exemplo, dar um yum info aqui, HTTP Tools. Ele vai te mostrar também alguns dados sobre o pacote que você quer, né? E vamos supor que eu queira remover esse pacote. Eu tenho que ser o root yum remove httpd tools, e aí ele vai me perguntar se de fato eu quero remover esse pacote, e aí o pacote é removido. Então o Yum é uma grande ferramenta para você instalar, remover, listar o controle de pacotes da sua máquina. Outro detalhe importante no Yum é você saber aonde fica a localização dos arquivos de configuração dos repositórios. Então vamos dar uma olhadinha lá no etc, né? A gente tem aqui um arquivo de configuração, que é o yum.conf. Esse arquivo nós temos aqui alguns detalhes importantes. Primeiro o cachedir, que é onde os arquivos são baixados, né? Nós temos aqui o log file também, onde ele grava os arquivos de log, né? De onde ele vai, dos pacotes que ele instala na realidade, né? E aqui nós temos para baixo um pouco aonde ficam os repositórios. Então ele tem uma indicação aqui que os repositórios ficam no yum.repos.d. Então vamos dar uma olhada nesse diretório. E aqui nós temos alguns arquivos .repo que fazem a indicação de quais são os repositórios utilizados pelo Yum. Então nós temos aqui tipos, né, de repositório. Nós temos repositório base, debug info, fast track, media, sources e o vol. Então vamos dar uma olhadinha aqui no repositório base. E aqui nós temos entre colchetes, né, o repositório base, o nome, o tipo de repositório que nós estamos tratando, o nome dele, CentOS, e a versão do Linux. E aqui nós temos um mirror list, ou seja, ele busca através de uma lista de espelhos dessa distribuição Linux, no caso aí o CentOS, de onde ele vai na realidade baixar aí
os pacotes, né? Um outro detalhe interessante é a chave GPG check. Então, quando isso está habilitado igual a 1, ele faz a conferência da assinatura GPG dos pacotes que estão lá com os pacotes que ele está baixando para ter certeza que os arquivos que a gente está baixando são autênticos. Então aqui a gente tem um tipo de repositório base e temos também um repositório de updates, né? Então aqui ele também faz menção ao repositório. Nós temos aqui, né, outros repositórios e eu quero mostrar para vocês onde ficam aqui os arquivos do CentOS Plus, que é um tipo de repositório onde tem arquivos de versões bem novas dos pacotes, mas que não foram ainda bem validadas e usadas pela comunidade para passar para a parte do tipo de repositório base. Quando isso acontece, o que é importante você ver aqui que o enable é igual a 0, então esse tipo de repositório ele não está habilitado. A gente pode passar ele para 1, né? Ou lá na hora que a gente for instalar um determinado arquivo com i1, a gente pode indicar que a gente quer usar esse tipo de repositório ou habilitá-lo temporariamente, né? Você pode também adicionar outros repositórios, né? O ideal é que você crie um novo arquivo .repo e aí você adiciona um novo repositório que você queira. Isso geralmente acontece quando você vai instalar aí software de terceiros, né? Que não é o software da própria distribuição que você está utilizando. Então, se a gente fosse, por exemplo, instalar, vamos dar uma olhada aqui no i1, vou dar um clear na tela, i1 install httpd. Então a gente pode ver aqui que a gente está lidando com a versão 24667, né? Não vou instalar, vou dar um clear e agora eu quero fazer o i1 install. Só que ao invés de utilizar o CentOS base, né, eu vou utilizar aqui o enable repo CentOS Plus e httpd. Então ele vai olhar e vai ver que na realidade aqui ele usa, ali ele usava o 67, 24667 EL7 e 24667 EL7. Então nesse caso aqui na realidade é a mesma versão, né? Mas pode acontecer de você, por exemplo, querer baixar um pacote de uma versão mais atualizada para habilitar um determinado repositório. Então você pode utilizar o i1 para fazer isso, não tem problema algum. Então aqui, se a gente for dar uma olhada lá no /var/log i1.log, vou dar um pipeless aqui para poder passar a tela devagar, a gente vai ver todos os pacotes, né, que foram instalados pelo i1. O i1 também possibilita, através do comando update, você fazer uma atualização da sua distribuição atual. Então ele vai checar lá e vai ver todos os pacotes que precisam de atualização. Ele vai fazer a instalação de 6 novos pacotes e upgrade de 81 pacotes. Se você der sim, ele vai baixar esses pacotes e começar a fazer a atualização deles. Se tiver atualização de kernel, ele mesmo faz a instalação de kernel e também faz o update do Groovy. Normalmente o i1 não faz atualização de distribuição, ou seja, você tem uma versão de Linux e vai passar para outra versão de Linux, né? Ele não faz isso normalmente. Em algumas distribuições do Red Hat, eles estão implementando isso de forma experimental, né? Igual o apt-get faz, né? Que é o dist update lá do apt-get, mas o i1 geralmente não faz isso daí. Toda hora que você faz um update no i1, ele vai baixar também a lista de repositórios, né? E ao mesmo tempo fazer a atualização. Então, toda vez que você instalar uma nova versão do kernel através do i1, é importante você fazer o reboot, porque ele pode instalar novas bibliotecas que têm a ver com esse novo kernel, e quando isso acontece, você vai ter um monte de executável que vai parar de funcionar. Então é importante você fazer o reboot da sua máquina para que ela fique atualizada e funcionando. Depois de instalar todos os pacotes, ele faz uma verificação e ele te informa aí tudo que foi instalado. Então agora essa máquina CentOS ela está devidamente atualizada.